amores! Hoje, dia 8 de maio, em matemática, nós vamos estudar as propriedades da adição, tá? Essa é muito fácil, eu sei que vocês já sabem, mas vamos lá. Olha só, na aula passada a gente viu como realizar a adição dentro do quadro de ordens, tá? A gente já sabe muito bem realizar a adição, tenho certeza. E hoje nós vamos ver as propriedades da adição. Na aula passada a gente viu que os termos da adição é parcela, soma ou total. Isso mesmo. E hoje nós vamos ver as propriedades da adição. O que as propriedades da adição nos trazem? Elas trazem que a ordem das parcelas não altera o resultado, não altera a soma. Ou seja, eu posso colocar tanto o número maior como o número menor embaixo ou em cima, que na hora de fazer a soma, o resultado não vai ser alterado, vai ser sempre o mesmo, tá? Aí, como eu falei para vocês na última aula, eu particularmente gosto sempre de organizar, né? Colocar o número maior em cima por uma questão de organização, mas na soma, a ordem das parcelas não vai ter alteração nenhuma, tá bom? Não vai ter nenhuma alteração no resultado, tá certo? Então, vamos acompanhar aí o exemplo do livro na página 11. O exemplo do livro traz o seguinte: os alunos do quarto ano estão reunidos em duplas para jogar. Neste jogo, o professor escreve números no quadro e os alunos devem somá-los. Quem descobrir o resultado correto primeiro, marca um ponto. Aí ele trouxe os números. Estes são dois números que o professor escreveu no quadro na primeira rodada. Ele escreveu o número 250 e o número 160, como vocês podem ver aí no quadro. Fabiana e Eduardo resolveram de maneiras diferentes as adições desses números. Observe aí o exemplo que ele trouxe dentro do quadro de ordens. Aí ele realizou a soma 250 mais 160, que é igual a 410. Então, ele resolveu trazer, a Fabiana resolveu trazer o número aí, 250 em cima, embaixo 160, que foi igual a 410. E o Eduardo trouxe o primeiro número em cima, 160, e embaixo 250. E aí o resultado foi o mesmo. Percebam aí que a ordem das parcelas não alterou o resultado, tá? Então, aí, ó, observe que esse resultado ele não foi alterado, tá certo? Tanto faz trazer o 250 antes como o 250 depois, tá certo? Então, a ordem das parcelas ela não altera a soma. Essa é a propriedade comutativa da adição, tá certo? Então, vamos lá. Na segunda rodada do jogo, o professor escreveu 3 números, como os que estão aí no quadro para vocês. Olha só, veja como a Fabiana e o Eduardo resolveram a adição usando esses números. Olha aí, ó, a Fabiana, ela pegou 220 mais 120 mais 100. Como que ela resolveu? Ela primeiro somou 220 mais 120. Aí ela obteve o resultado de 320, como vocês podem observar. Depois que ela somou com 100, tá? Então, 320 mais 100 foi igual a 420. Ela resolveu fazer por partes, ela não quis fazer direto, tá? E o Eduardo fez de outra maneira, ele deixou o 200 e ele somou primeiro o 120 mais o 100. Aí embaixo ele repetiu o 200 mais o resultado do 120 mais 100, que foi igual a 220, né? Que é igual a 420, tá? Então, nesse caso aí, foram somadas 3 parcelas em ordens diferentes. E o resultado continua sendo o mesmo, tá? Então, a ordem das parcelas não alterou o resultado, tá certo? Então ele trouxe um outro exemplo no qual ele usou parênteses para indicar as parcelas que foram somadas primeiro. Como aqui, ó, já trouxe para vocês. Então, aqui, nessa adição com 3 termos, mesmo somando em ordens diferentes, o resultado vai ser sempre o mesmo. Aí eu utilizei o parêntese para indicar as parcelas que foram somadas primeiro. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, eu somei primeiro aqui, ó, 200 mais 120, tá? Que é igual a 320. Aí depois que eu somei com esse 100, que foi 420 o resultado. Do mesmo jeito eu fiz aqui embaixo, só que eu mudei. Ao invés de fazer 200 mais 120, percebam que eu fiz o 120 mais o 100, que deu o mesmo valor. Olhem só, repeti o 200 e aí eu somei e coloquei o resultado aqui. Então, ficou 200 mais 220, que foi igual a 420. Muito simples, né, gente?
Agora eu vou trazer uma tabela para vocês, tá? Observem a tabela aí e vejam que nessas adições, uma das parcelas é o zero, ok? Estão observando? Então, o resultado é sempre a outra parcela. Então, toda vez que nós tivermos uma parcela em que tiver um número somado a uma parcela que é igual a zero, né? O valor vai ser sempre, o resultado vai ser sempre o valor da outra parcela, tá certo? Então, ao adicionar o zero a um número, o resultado é o próprio número, ou seja, o zero é um elemento neutro da adição, tá certo? Então, o zero, ele é um elemento neutro da adição. Todas as vezes que nós formos fazer uma adição, certo? Em que uma das parcelas o valor for igual, em que uma das parcelas o valor for zero, o resultado da adição vai ser sempre o valor da outra parcela, ok? Então, nós vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula.